Olá, empreendedores! Como é que vocês estão? Que prazer, que honra ter a atenção de vocês mais uma vez. Eu sou Arthur Galvão, especialista em marketing de percepção, e o meu trabalho é ajudar outros empreendedores a viverem de forma próspera, fazendo aquilo que eles amam fazer. E é uma alegria sempre contar com a sua presença aqui na nossa comunidade. Vamos em frente. E olha, outro dia eu fiz ali uma live falando sobre a diferença entre um coach, entre um mentor e um consultor. E a gente teve bastante interação, bastante dúvida. E aí eu falei, por que não trazer um parceiro de negócio? Por que não trazer um especialista também para poder falar? Você já me veio falando tanto aqui como mentor, por que não trazer uma turma de outras áreas para vocês conhecerem um pouco mais sobre isso e terem uma definição sobre o que vocês precisam mais como ferramenta, como recurso, ou como eu falei na live, para ser a máquina do tempo de vocês aí no processo de ajudar vocês a crescerem seus negócios. E por isso eu trouxe ninguém mais, ninguém menos. Aqui eu tenho ao meu lado hoje Luciano Zorzal, que é um grande parceiro de negócios nosso, uma pessoa que eu admiro muito, inclusive já tenho contratado o trabalho dele, uma pessoa que eu confio para falar um pouco sobre essa área da consultoria, né? Então, vamos começar primeiro, né, Luciano? Primeiro te agradecer muito a presença, de tirar um tempinho para estar com a gente aqui, falando para a turma da comunidade Vamos em Frente. São empreendedores que estão buscando construir autoridade no mercado para poder vender aquilo que eles têm, as soluções que eles têm para oferecer e sendo mais bem reconhecidos, mais valorizados pelo que estão fazendo. E a gente sempre precisa, né, desse apoio. Fala um pouco sobre quem é você, para a gente começar nosso papo aqui com a turma. Quem é você e como é que está a sua jornada aí no mercado? Primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, uma honra também, assim, é um momento de muita alegria a gente poder compartilhar juntos aquilo que a gente vem trabalhando em parceria e a gente vem trabalhando junto às empresas para que elas possam atingir melhores resultados, né? Então a satisfação está aqui no canal com uma pessoa que eu admiro muito, que é o Arthur, e que realmente faz diferença. Eu sempre brinco que ele tem uma responsabilidade muito grande, que ele ajuda muitas pessoas a venderem e aí depois essas pessoas precisam entregar. E esse entregar é fazer a sua empresa dar o seu melhor e conseguir cumprir aquilo que combinou com o cliente. Eu já comecei a falar um pouquinho do que é a vida de consultor, no caso, consultor de gestão empresarial, que é o meu caso. Mas falando um pouquinho de mim, eu estou há 24 anos no mercado, já como consultor de gestão empresarial, qualidade. Então a gente trabalha com planejamento estratégico, melhoria de processos, certificações. E recentemente eu lancei um projeto novo, que é ajudar outros empresários, outras empresas ou pessoas, outras pessoas a serem consultores. Pessoas que ou querem uma renda extra ou realmente querem uma nova carreira. E aí eu estou nessa trajetória de ajudar empresários a traçar esse novo caminho. Perfeito. Quando eu falei um pouco lá na live sobre a diferença entre um e outro, é claro que eu dei ali o meu ponto de vista sobre o que é. Eu trouxe que o mentor, ele geralmente conduz a pessoa da realidade resistida à realidade desejada, utilizando como guia, como mapa, as suas experiências pessoais. Então, o mentor é aquele cara que vai conduzir o mentorado utilizando as crenças dele do eu sou. Ele fala assim, se fosse eu faria desse jeito. Um coach, geralmente, ele vai conduzir o coach a partir das experiências do coach. Então, ele vai explorar esse universo do coach, que é a pessoa que ele está conduzindo, para que o próprio coach chegue nas suas próprias conclusões. Então é um processo que você também sai de uma realidade existida no caminho para chegar, né, no destino que é uma realidade desejada, utilizando muito o processo de autoconhecimento, de autovalorização, de autofortalecimento. Essa é uma área muito legal do coaching. E eu falei que a parte da consultoria, o condutor, que é o consultor, ele conduz esse empresário para poder desenvolver os resultados dele, a partir da crença de um terceiro ponto que está fora. Então, geralmente tem uma ISO, por exemplo, o consultor ele não inventou a ISO. Ele tem uma ferramenta mundialmente consagrada e a partir do conhecimento que ele tem dessa ferramenta, ele vai ajudando o empresário a trabalhar os indicadores, os processos, deixar esse processo todo muito mais claro, inclusive no nível de poder modelar e ajudar outras pessoas que estão nessa cadeia produtiva a também executarem aquilo na mesma performance. Então, assim, o mentor ele vai mais para uma área de uma decisão mais visceral, mais de, cara, é agora, toma decisão, experimenta, valida rápido, etc. O coach vai trabalhar uma coisa um pouco mais reflexiva, de se autoconhecer e etc. para chegar nesses resultados. E o consultor já vem com uma base pronta dessa ferramenta, ele sabe que funciona.
Então ele vai ajudar a pessoa que está contratando a consultoria a trabalhar esse... Eu estou muito... Tá dentro, eu estou muito fora. É realmente esse o caminho do consultor? Ele vai usar o talento dele, o conhecimento dele, o expertise dele para conduzir essas pessoas que estão precisando de gestão, etc., nas suas vidas. Fala um pouco para mim, dentro desse resuminho que eu trouxe, qual é o papel do consultor? O que um consultor faz para as empresas que o contratam? Assim, o que ele pode levar para essas empresas de solução? A sua análise está perfeita. A direção é essa mesmo. Hoje em dia, o mundo está muito complexo, os problemas que as empresas passam é de uma diversidade absurda e você precisa de técnica, de especialização para resolver. E muito empresário ele acha que ele, de maneira, na base da tentativa e erro, ele vai conseguir resolver tudo. E tem situações que para ele é muito desafiadora, que ele tem que entender o contexto, utilizar a ferramenta, a técnica correta para poder resolver, e ele não tem essa ferramenta, ele não sabe. Na medida que ele contrata um consultor especializado naquilo, ele vai ter um resultado muito mais rápido, muito mais assertivo. Por quê? Porque esse consultor ele já vem com essa bagagem, não só técnica de formação acadêmica, mas também de experiência, por já ter trabalhado em outras empresas, ajudado outras empresas naquele ponto específico, e aí sim, ele consegue agregar um valor de ajudar aquela empresa, ajudar esse empresário a resolver, ao passar por um problema muito mais fácil, de uma maneira muito mais simples e assertiva. Então essa é a função do consultor, onde ele consegue primeiro fazer uma leitura do que está acontecendo, porque isso também é outro ponto. Muitas vezes o empresário ele não sabe qual é o problema dele, ele tem a dor. Ele sabe que não está conseguindo, que aquele resultado, aquele indicador não está dando certo, mas ele não consegue nem fazer a leitura do qual é o problema. Por isso que muitos consultores já começam com a atividade de diagnóstico, de entender, para depois propor solução. Legal. Eu sempre puxo assim que o Robert Cialdini, ele fala que 95% das pessoas são imitadoras e só 5% das pessoas são iniciadoras. Então são estudos que foram feitos e trazem esse número. E nessa área, tanto do coaching, quanto da mentoria, quanto da consultoria, tem uma visão aparente, uma visão superficial de que tem muita gente no mercado. Mas quando a gente vai efetivamente levar o nosso trabalho, a gente vê que está faltando braço. Tem muito mais gente precisando de ajuda no mercado e pouca gente com essa iniciativa, com essa coragem de realmente assumir, poxa, não, eu posso pegar. Faz sentido, assim, bate para você que talvez muita gente tenha a capacidade de ser um consultor e não está sendo, quando a gente, e por achar que tem muito consultor no mercado, na verdade a gente está precisando de braço, a gente precisa de mais gente nesse sentido? Então, com certeza. Depois que eu lancei meu curso de formação de consultor, eu tenho identificado e recebido feedbacks de pessoas que sabem que têm a competência, porque às vezes eles são funcionários de uma empresa, eles exercem aquela atividade técnica muito bem exercida, porém eles não se sentem aptos ou não querem arriscar uma carreira ou até uma renda extra de passar esse conhecimento para ajudar outras empresas. Então parte para um primeiro momento de eu reconhecer a minha competência e falar, eu posso. É lógico que você não vai se lançar ao mercado de uma forma amadora. Você precisa se preparar para profissionalmente conseguir ajudar as outras empresas. Daí um projeto de carreira ou de uma renda extra para você seguir essa questão. Mas a principal competência, o principal requisito, você tem, que é a competência técnica que um consultor tem que ter. Então, se ele investir no relacionamento, como se posicionar no mercado, ele sim consegue uma nova atuação. E a vida de consultor é uma vida completamente diferente de uma vida de um funcionário, né? O dia a dia é bem diferente. Perfeito. Tem um grande consultor americano, chama Bob Proctor, e ele fala que esse medo de arriscar, o medo, na verdade, é uma sensação, uma emoção envolvida na pessoa para ela achar que ela não consegue lidar com alguma situação. Então, pelo que você me falou aí, deixa eu ver se eu entendi. Esse medo é porque muitas vezes a pessoa tem a capacidade, tem uma expertise, mas ela não tem uma confiança numa estruturação de como que ela vai trilhar isso. Para ela como ser um consultor ou viver de consultoria para ela está complexo porque ela não entende. E o Bob Proctor insiste muito nisso. Para você melhorar, superar os seus medos, você tem que buscar entendimento. Sim. Entendimento, você tem que buscar estrutura, ver quais são os princípios que regem aquela... Talvez seja uma das principais causas das pessoas
A gente ter menos consultor do que a gente precisa? Eu acredito que sim, e esse medo é legítimo, porque realmente ela não foi atrás dessa informação. Porque ser consultor é uma profissão, né? Então, eu até brinco às vezes nos meus treinamentos, que eu falo assim, se fosse simplesmente ir lá para o mercado, bater na porta do empresário, teria milhares de consultores aí. E aqueles que realmente dão sucesso são aqueles que se prepararam, têm a competência e sabem fazer essa abordagem, e sabem fazer esse entendimento, essa leitura, para poder fazer essa nova carreira. Perfeito, muito legal. Vou puxar sempre a sardinha aqui pro meu lado, porque fica dentro da minha área de conforto aqui, para poder conversar. Mas eu falo que, eu repito sempre que uma das principais causas por que as empresas hoje não faturam o topo do que elas poderiam, por que elas não lucram o topo, é porque a gente vive numa sociedade onde as pessoas têm medo de se comprometer. Então, o médico não quer dizer que ele vai curar, legalmente ele nem pode dizer que vai curar, ou seja, eu não posso me comprometer de que esse problema vai acabar. Um professor não pode se comprometer de que você vai passar na prova, ele não quer se comprometer. E às vezes esse medo de se comprometer faz com que a pessoa performe resultados muito baixos na vida dela. Mas é porque as pessoas geralmente pensam em se comprometer no todo. E eu convido sempre lá pelo método dos núcleos, para que a pessoa se comprometa com pequenas coisas. Começa a trabalhar pequenos compromissos ao longo da sua jornada, aí você vai ganhando entendimento. Você fez um pouquinho, deu certo, fez um pouquinho, deu certo, essa coisa alavanca. Talvez a pessoa não precise pedir demissão do lugar onde ela está para poder se tornar um consultor. Ela consegue utilizar intervalos na vida dela, a hora do almoço, horário vago, para de repente começar a se comprometer com pequenos compromissos. Compromisso foi ótimo, mas se comprometer dentro de horas vagas, de repente, para começar a... Tenha um cliente de consultoria pequeno, de repente o seu vizinho, o empresário que você conhece, que está no teu bairro, ou alguém que você sabe que está perto de você, da sua família. Dá para fazer desse sistema ou não? O cara tem que virar a chave de uma vez só e virar consultor? Aliás, eu acho que não só dá, como deve ser assim. Como eu falei no início, experiência é fundamental. E eu não posso dar o passo maior do que a minha perna. Então eu tenho que começar naquele ambiente que eu me sinto mais seguro, com empresas menores, com alguém que eu já tenha relacionamento. Imagina eu bater na porta de um empresário que eu nunca vi na vida. Mas imagina se esse meu primeiro cliente é um empresário que é do meu ciclo de relacionamento, é um vizinho meu, ou é um parente da minha esposa, enfim. Se eu já consigo começar com uma empresa menor, em que eu dou confiança, uma empresa do porte da minha que eu trabalho, em que aquela minha expertise já é útil para aquela empresa, eu vou me sentir mais seguro. E consultoria, o grande marketing é o boca a boca, é a indicação. Então eu fazendo um primeiro bom trabalho, ainda que seja no sábado, na minha hora vaga ou à noite, eu vou conquistando esse cliente, ele vai me indicar e eu não preciso ter aquela mega estrutura. Hoje em dia você pode ser consultor com uma estrutura muito simples, até começando como MEI, como você falou, sem abrir mão do seu emprego. Você abre, vai emitir nota, vai estar tudo legalizado e vai dando um passo de cada vez. E você vai sentindo se é isso mesmo que você quer para a sua vida e não precisa ter esse medo todo. É dar o primeiro passo. Acho que esse é o mais difícil. Muito bom. Então, para a gente ir caminhando agora para o nosso encerramento, queria te fazer uma pergunta do seguinte. Quando eu comecei no mercado, eu comecei como ilustrador. E aí eu tive uma oportunidade de entrar para uma agência de publicidade e eu tinha uma resistência em abandonar essa minha identidade de ilustrador. Falei, poxa, eu queria ilustrar, será que eu vou ser feliz fazendo um folder? Será que eu vou ser feliz fazendo uma marca? E aí, nesse dia a dia, eu comecei a fazer alguns trabalhos naquelas áreas e vi, pô, caramba, isso é legal, eu também gosto de fazer isso. E aí eu adicionei, virei ilustrador, passei para diretor de arte. Depois ali eu comecei a ser empresário. Aí mesmo como empresário, a minha base era eu-keep, né? No início era eu e eu fazendo os trabalhos na minha primeira empresa. E aí eu falei, será que eu vou conseguir ser empresário? Será que eu vou gostar? Aí esse empresário começou a cobrir um pouco a realidade desse designer. Hoje eu trabalho, a base do meu trabalho é a mentoria. Cada realidade nova veio me mostrando que com resultados eu ia percebendo os ganhos ali. Isso me deixava mais tranquilo para delegar a outra parte. Então, eu fui crescendo a partir do momento, não sei se isso é para todo mundo. Eu quero dizer o seguinte, eu fui crescendo a partir do momento que eu via os ganhos dessa nova experiência. Então, eu queria te perguntar o seguinte, alucinando aqui, imaginando que isso também sirva para a realidade das pessoas que estão acompanhando a gente, às vezes essa pessoa quer se tornar um consultor, se isso é verdadeiro dentro da sua área, e quais os primeiros ganhos que um consultor pode esperar na vida dele,
fazendo esse primeiro compromisso de abrir mão de investir suas horas vagas para poder oferecer esse trabalho de consultoria, quais os primeiros ganhos que essa pessoa já pode ter para sentir que essa nova realidade pode começar a cobrir a realidade anterior? Então, eu vi uma reportagem de desse muito interessante, que já é uma tendência no Brasil e mundial das pessoas terem mais de uma profissão simultânea. Por quê? Porque você começa a ter outros interesses, além do que você já faz. Eu gosto de trabalhar com gestão de pessoas. Não necessariamente você precisa fazer isso da mesma forma, todo dia, na mesma empresa, fazendo a mesma coisa. E a grande vantagem de consultoria é que você consegue conciliar, é igual ser professor. Você pode ter seu emprego e dar aula à noite. Então, é uma carreira, ela não sobrepõe a outra, ao contrário, uma complementa a outra. Ó, que legal. A gente tem uma experiência de uma pessoa que fez o curso lá, que estava colocando, ela é funcionária de uma empresa e isso a atividade dela como consultora está enriquecendo ela profissionalmente. Ela está trazendo para a empresa experiências que ela não teria se ela não estivesse atuando como consultora. E o contrário também, a experiência dela na empresa. Então, é uma atividade de baixo risco, porque você não tem que criar uma estrutura, o principal conhecimento você já tem, e aí você pode experimentar situações diferentes, sem precisar abrir mão de um. Então, eu não preciso me desapegar do que eu faço hoje, eu posso fazer a mais. Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Só de falar isso, talvez alguns aqui já estão relaxando, assim, poxa, ele não está me propondo parar de fazer o que eu faço, está me propondo fazer algo a mais. E quem sabe se esse algo a mais, como aconteceu no seu caso, foi te trazendo mais retorno e você foi descobrindo outras habilidades. Perfeito. Legal. Para a gente poder agora realmente caminhar para o final aqui, se você pudesse dar um conselho para a turma que está acompanhando, esses empreendedores que estão acompanhando a gente aqui na comunidade do Vamos em Frente, de qual seria o primeiro passo, se ficou mais claro para vocês aí o que é uma consultoria, se é interessante para vocês embarcarem dentro desse segmento, tenho certeza que para muita gente vai se identificar com esse canal de possibilidades, de oportunidades. Que conselho você daria para essa pessoa começar? Tá. A questão é se profissionalizar. Como você vai se apresentar ao mercado de uma forma profissional? Então, hoje você é visto como um funcionário, alguém que trabalha numa determinada empresa, ou como um autônomo, enfim. E agora você vai ter uma nova identidade. Então você precisa trabalhar essa identidade e fazer isso de forma estratégica e estruturada. Você precisa saber como é que você vai abordar o mercado, que nicho de cliente você vai trabalhar, qual é o produto que você vai oferecer. E aí, se me permite, Arthur, vou fazer uma propaganda aqui. A gente tem um site que é lucianozorzal.com, onde eu lancei um curso que ajuda as pessoas justamente nesse ponto. Como pegar a expertise que ele tem e se posicionar no mercado e fazer a sua primeira atividade de consultoria. Ou seja, dê o primeiro passo. Perfeito. Muito bom, gente. Espero que tenha feito sentido para vocês, que tenha ajudado vocês um pouco mais a ter mais clareza sobre o que é o trabalho de consultoria. Vou buscar aí um parceiro para trazer para vocês nas outras áreas, para a gente poder conversar. Acho que é muito legal a gente ter esse tipo de bate-papo. Recomendo muito o Luciano, é um cara que realmente eu confio, não à toa nós estamos juntos em outros projetos, porque a gente confia muito no trabalho um do outro. Espero que possa ter ajudado vocês. Quem tiver curiosidade, realmente visita lá, busca no Instagram, Luciano Zorzal. É Luciano Zorzal oficial o seu Instagram? Não, Luciano Zorzal. Luciano Zorzal. No Instagram também tem o canal dele, tem o lucianozorzal.com, ou manda um direct aqui para mim no nosso Instagram também, eu ajudo vocês a encontrá-lo aí. Sempre nesse caminho de sonhar grande, sempre praticando bem e juntos aí para a gente criar realmente a maior comunidade de valorização empreendedora do Brasil. Ajudar as pessoas a não só serem os melhores naquilo que elas fazem, mas também serem mais valorizadas, mais reconhecidas por estarem fazendo. Contem comigo, um grande abraço para vocês, até nosso próximo encontro e vamos em frente.